Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe na autoridade do nome de Jesus. A gente já está indo para a reta final dessa série de mensagens, né? E a gente está falando aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E no último vídeo, a gente estava falando dessa questão de não ser controlado, dominado, pelos sentimentos, não reagir ou agir conforme a nossa carne pede, né, queridos? Isso é a verdadeira vida de fé. Viver por aquilo que está escrito e não por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, não ser governado pelos sentimentos. A gente falou que isso é possível, né? Está escrito aqui, que fomos crucificados com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na minha opinião, o Espírito Santo me falou isso, sabe? Quando eu estava estudando, toda a obra da cruz está resumida nesse verso aqui. Morte do velho homem, vida de Cristo na minha vida, sabe? Eu vivo no corpo pela fé, vivo pela fé porque Ele se entregou por mim por causa do seu amor. Pronto. Está tudo resumido aqui nesse verso. A obra da cruz está tudo resumido aqui. Maravilha, graças a Deus por isso. Tá? E aí eu coloquei aqui para você, para que a nova criatura viva. A velha criatura, ela tem que morrer todo dia. Todo dia ela tem que morrer, tá bom? E aí Paulo, ele mostra um pouquinho mais da origem dessas situações. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, ele está falando, fazendo uma comparação, né, dessa antiga maneira de viver, ou seja, o velho estilo de vida, com agora um novo estilo de vida, que é o estilo de vida da nova criatura. E ele fala um negócio interessante, vamos dar uma olhada? Olha só o que ele fala, né? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então, olha só, Paulo está falando aqui que a maneira que as pessoas sem Deus, gentio aí está falando das pessoas que não têm Cristo, a maneira que elas vivem é resultado de uma maneira que elas pensam. Pensamentos fúteis. O que significa isso? Pensamentos que não servem para nada, só levam para o mal. Então, Paulo está dizendo isso, olha só, a antiga maneira de viver tem a ver com uma maneira de pensar errada. Então, a gente não está mais nesse lugar. Ele está dizendo, olha, não vivam mais como gentios. Lá em Romanos 1, verso 15, 16 e tal, ele está falando sobre isso também, pensamentos fúteis, pensamentos afastados da maneira de Deus. Deixa eu te explicar, queridos. A velha criatura, a antiga criatura, ela tem, sabe, uma maneira de viver própria, segundo os seus próprios pensamentos, a sua axiologia. Não, eu penso assim, que isso aqui é certo e tal, por isso eu ajo assim. É isso que Paulo está falando. A nova criatura não. Agora, se nós somos uma nova criatura, se nós temos uma nova realidade, se nós temos uma nova natureza, se nós temos uma nova condição diante de Deus, agora a gente tem que também ter uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, porque os pensamentos governam a nossa vida. Tudo que a gente pensa, a gente acaba fazendo. Então, o que a gente tem pensado? Como que a gente tem pensado? A nossa mentalidade agora precisa mudar. Então, eu pensava de um jeito, agora eu penso de acordo com a palavra de Deus. Qual é a mentalidade da nova criatura? A maneira de pensar da nova criatura é a palavra de Deus. Então, agora eu fico com a palavra de Deus em tudo que ela faz, em tudo que ela pede. Por quê? Porque a palavra de Deus é a maneira que Deus pensa. A palavra de Deus é o pensamento de Deus. Então, toda vez que eu fico com a palavra de Deus, eu penso como Deus pensa. Isso está escrito, né, em 1 Coríntios, verso 2, capítulo 2, verso 16, que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque agora a nova criatura tem que pensar como Cristo pensa. Então, a nossa mentalidade agora precisa mudar. Por quê, pastor Luiz? Porque é isso aqui, pensamentos geram sentimentos. Sabia que são pensamentos que vão gerando sentimentos? Então você teve acesso a uma informação, a alguma coisa, isso atingiu a tua mente, tua maneira de pensar, você começa a dar muito crédito àquilo, pensar muito aquilo, começa a movimentar os teus sentimentos por dentro. No momento que você troca o teu pensamento, automaticamente os sentimentos também são alterados. Você está pensando mal a respeito de uma pessoa, alguma coisa que ela fez e tal, não sei o quê. Aquilo começa a te gerar raiva, começa a te gerar angústia em relação àquela pessoa, você não quer mais estar perto e tal, são sentimentos sendo gerados pela maneira que você está pensando dela.
Agora, se você muda esse pensamento, você começa a pensar bem, começa a ver o lado positivo, começa a olhar para ela com outros olhos, esses sentimentos eles também vão mudando, vai gerando sentimentos bons e positivos em relação a essa pessoa. Então você percebe que agora, como nova criatura, a nossa maneira de pensar precisa mudar? Porque se eu mudo minha maneira de pensar, eu mudo minha maneira de sentir, eu mudo minha maneira de viver. Amém, queridos? Temos uma nova mentalidade. Como nova criatura, como novas criaturas, temos uma nova mentalidade. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.